A gente vai iniciar com um vídeo mostrando qual foi o caminho que a gente trilhou para chegar até aqui. Hoje a gente vai mergulhar numa história de transformação. Uma história sobre como um documento começou a redesenhar o futuro da educação lá em Araraquara. Em um momento de tantos desafios, um grupo de educadores decidiu, construir um caminho novo, tijolo por tijolo. E a nossa análise de hoje vai seguir exatamente essa jornada. A gente começa pelo desafio que deu o pontapé inicial, passa por todo o processo de criação, que foi super intenso. Depois, a gente vai desvendar os conceitos que são o coração de tudo isso. E por fim, vamos entender a grande visão por trás da iniciativa. Vamos lá? Bom, tudo começa quando uma nova demanda bate à porta das escolas. O ensino de computação agora é obrigatório. E com essa mudança, uma pergunta fundamental começou a ecoar por toda a rede de ensino. Era essa questão que estava no ar. A resposta mais óbvia parecia ser criar uma disciplina nova, né? Mas isso ia significar mais uma tarefa, mais carga horária para todo mundo, alunos e professores que já têm uma rotina super apertada. A solução que encontraram foi, muito mais criativa e elegante. A palavra-chave é essa aqui: transversalidade. A ideia não é adicionar mais coisa, mas sim enriquecer o que já existe. É como se a gente desse uma lente nova para os professores e alunos enxergarem a lógica, os algoritmos, a cultura digital em assuntos que já são do dia a dia deles. Uma abordagem que promete revolucionar, mas sem desestruturar. E para transformar essa ideia genial em realidade, entraram em cena os grandes protagonistas dessa história: os grupos de trabalho, os famosos GTs. Eram equipes de professores que receberam a missão de decifrar esse verdadeiro quebra-cabeça curricular. Em só um mês, o trabalho foi uma verdadeira maratona. Eles começaram com aquele mergulho geral, para entender o terreno. Depois, foram literalmente a caça de conexões. E aí veio o grande momento, a virada de chave, quando eles perceberam que as conexões não precisavam ser forçadas, elas já estavam lá. A partir daí, o trabalho foi construir pontes, criando exemplos práticos úteis de verdade. E essa percepção de uma das professoras resume tudo perfeitamente. A grande sacada foi essa: computação não precisa de tela. Ela pode acontecer no pátio, com giz, num jogo, de forma totalmente desplugada. Porque no fundo é sobre lógica e resolução de problemas, algo que já está no DNA da educação. Certo, mas que conceitos são esses, afinal? Um dos maiores trabalhos dos grupos foi justamente esse: desmistificar o jargão técnico e traduzir tudo para a linguagem da sala de aula. Vamos ver como eles fizeram isso. Olha, o que é realmente interessante nesse slide é essa analogia. Os grupos acharam um jeito brilhante de explicar os 3 pilares. Pensa numa cozinha. O pensamento computacional é a receita, o passo a passo. O mundo digital são as ferramentas, o forno, a batedeira. E a cultura digital é a parte social, a ética, o jeito como a gente compartilha essa comida. Simples e genial, não é? E aqui a gente desfaz um grande mito. O objetivo nunca foi ensinar informática, ou seja, só ensinar a usar ferramentas. O projeto é sobre computação, uma nova área do conhecimento que ensina a criar soluções, a entender o como e o porquê por trás da tecnologia. É bem mais profundo. Dentro do pensamento computacional, existem 4 ferramentas principais. Decomposição é basicamente dividir um problemão em pedacinhos. Reconhecimento de padrões é achar o que se repete. Abstração é focar no que realmente importa. E algoritmo é simplesmente criar uma sequência de passos, uma receita. São ferramentas para a vida, não só para a programação. E essa foi a grande revelação para os grupos de trabalho. Não se tratava de inventar algo do zero, mas de dar um nome novo e uma intencionalidade pedagógica para atividades que já aconteciam todo santo dia nas escolas. E este slide ilustra isso de um jeito brilhante. A amarelinha é um algoritmo perfeito. O experimento de ciência segue um procedimento, um passo a passo, até uma cadeia alimentar, uma sequência lógica. A lógica computacional estava o tempo todo ali, no pátio, no laboratório, na natureza. E o resultado final de todo esse esforço é esta ferramenta aqui, uma matriz super prática. Ela conecta de forma direta uma habilidade de ciências, por exemplo, com uma habilidade de computação. E o mais importante, ela sugere uma atividade concreta. Comparar o sistema imunológico com um antivírus, isso transforma um conceito abstrato de segurança digital em algo pessoal, que dá para entender na hora. Com o mapa quase todo pronto, a nossa jornada chega ao seu destino final. E o objetivo nunca foi só sobre as ferramentas ou os conceitos. Era sobre as pessoas que seriam formadas por eles. O ponto central é este:
o objetivo final é formar cidadãos críticos, cidadãos capazes de analisar, de questionar a informação que recebem, cidadãos reflexivos que pensam sobre o impacto das suas ações no mundo digital, que entendem as consequências éticas e sociais da tecnologia. E, finalmente, cidadãos criativos, que não são apenas consumidores de tecnologia, mas que usam tudo isso como uma ferramenta para criar soluções novas para os problemas do mundo. Mas os grupos de trabalho também foram muito realistas, pé no chão. Eles sabem que o caminho pela frente tem obstáculos. Formação de professores, o tempo de aula que é curto, a infraestrutura, são desafios reais que precisam ser enfrentados para que esse plano saia do papel com sucesso. E de todos esses desafios, um ficou muito claro como a prioridade absoluta. Porque, de nada adianta ter um documento incrível se os educadores lá na ponta não se sentirem seguros e preparados para usá-lo. O sucesso de tudo isso agora depende deles. E assim, a gente termina com a pergunta que vai guiar os próximos passos. A jornada de mapeamento está quase no fim, mas a verdadeira aventura, a da implementação, essa está só começando. E a resposta para essa pergunta vai definir o futuro da educação em Araraquara. Esse daqui foi um resumo. A gente gerou o notebook MM, que a gente usou em todas as nossas reuniões. Então, quem tiver interesse, todas as reuniões que tivemos no GT, a gente fazia um resuminho e colocava lá no grupo. Para quem não conseguiu participar, conseguiu ver depois. Então, aqui é um resumo de onde a gente chegou. E a gente vai mostrar agora um slide para vocês também, que vai falar, vai basicamente revisitar o que está no vídeo, só que agora a gente vai explicar aqui com o nosso olhar e o nosso jeito. Pode passar. Aqui foi quando eu disse daqui, esse documento que a gente fez agora não é um documento final, ele é um marco, então é a nossa primeira versão. Tanto que ainda falta formatar algumas coisas, não está tanto no padrão, só que a gente precisa desse start para a gente fazer valer aí a norma, né? Porque a gente começou com o tempo muito apertado, então assim, a gente não conseguiria chegar em um documento final com uma ideia que a gente tinha realmente de ser muito bom em tão pouco tempo. Então acho que esse passo foi um grande passo para a gente chegar onde a gente pretende. Sim. A ideia é que esse documento ele esteja pronto, a versão final, com design dos professores, no final do ano que vem, para ser usado em 2027. Porque aí, o ano que vem a gente vai percorrer um caminho de formação, de plano de aula, para conhecer. É um caminho aí que a gente vai mostrar para vocês. Então a gente tem aqui formação inicial, dos professores do plano 2026 e a familiaridade com a BNCC. Aí a nossa meta principal é tirar esse mito, do medo que tem em relação à computação, para promover aquela viradinha de chave. Que depois a gente vai passar para vocês aqui uns relatos de 4 professoras do grupo de trabalho que tiveram muito receio quando elas ouviram a palavra computação. Mas depois desses estudos elas ficou mais claro para elas que era algo que elas usam no dia a dia. Esses grupos foram muito bons porque a gente percebeu como que elas chegaram para a gente, como que esses professores chegaram com medo, com receio, talvez isso não vai funcionar, aquilo não vai funcionar. E no meio desse caminho aí teve realmente essa virada de chave da qual eles já começaram a falar, não, eu faço isso e isso já está dentro do que vocês estão propondo, não está? Então eles começaram a ver que muito eles já fazem, o que muda a visão, a intencionalidade, de que forma vai aplicar, mas muito do que a gente estudou, aprofundou, eles já fazem, tanto que eles trouxeram atividades extremamente excelentes que estavam super de acordo. Aqui é a nossa trajetória, que a gente começou a pensar nisso em maio. Então, como que a gente vai fazer isso? Então, a gente foi organizando os documentos e aí foi pensando, vamos pensar primeiro no grupo de trabalho, tudo de acordo com as orientações do MEC, que foi aquela primeira apresentação que nós fizemos para vocês, que tinha até um guia da telefônica explicando passo a passo. Aí, em setembro, a gente iniciou os estudos com o GT, foram formados 10 grupos de trabalho. Nosso documento tem mais ou menos umas 1.200 páginas, é bastante, mas foi dividido para 10 grupos de trabalho. Então, assim, são 1.200, mas assim, infantil, fundamental de primeiro a quinto, fundamental de sexto a nono, assim, o infantil ficou com 300. Então, não, já. Mas que foi bem mais refinado esse documento, né? É que assim, a gente fez a relação, vocês vão ver depois, que a gente fez a relação das habilidades, a gente colocou a orientação, a gente colocou uma sugestão de atividade plugada, uma sugestão de atividade desplugada e a gente colocou ainda uma parte de estratégias
que a gente vai falar para vocês também mais pra frente. Então, o nosso desafio inicial foi que a nossa primeira reunião com o GT, todo mundo ficou assustado. O tempo e os termos técnicos. Tipo, algoritmo, todo mundo, nossa, algoritmo. E agora elas estão saindo e descobrindo que o algoritmo é uma coisa que a gente faz todos os dias. São palavras que às vezes a gente usa, né? O algoritmo no Instagram, e a gente não traz para realmente o que é esse algoritmo aqui na parte da educação. Como que a gente vai trabalhar esse algoritmo? A gente sabe que o algoritmo traz os vídeos que a gente gosta, ali no Instagram, traz o conteúdo que a gente gosta. Mas por que ele traz isso? Muitas vezes porque a gente clica em um vídeo e fica ali 3, 4 segundos olhando um vídeo até passar. E um outro que a gente não tem interesse passa rápido. Então, o algoritmo, na verdade, ele está medindo ali o tempo que você fica nesse, o tempo que você fica naquele. É um conjunto de instruções que vão trazer um vídeo que é mais adequado porque você consome mais tipo de conteúdo. E é a mesma coisa na educação. Então, o algoritmo é essa receitinha, né? E aí a gente espera ter essa virada, né? Essa mudancinha essa virada de chave. Então agora a gente vai passar para vocês um áudio, 3 vídeos, né? No fim, um áudio de uma professora do infantil, que é a Rafa Lorenzetti, 2 do Fundamental 1, que é a Letícia e a Jennifer, e a professora do Fundamental 2, que é a Heloísa. Oi pessoal, tudo bem? Estou passando aqui para contar um pouco sobre a minha experiência com o GT da BNCC da computação. No começo senti muito receio, né? O prazo era apertado, então senti um pouco de medo de não entregar o suficiente para que os professores conseguissem trabalhar em cima da BNCC da computação, né? Enfrentando esses desafios. Como o nosso objetivo era fazer um documento, criar um documento que fosse útil, né, e prático para os professores no dia a dia, eu tive esse receio, eu tive um pouco de receio de que a gente não fosse conseguir. Mas foi muito bom, minha equipe foi muito boa, eu fiquei com a parte do 2º ano, e trabalhar com a Jennifer e com a Gabi foi muito bom. Nós conseguimos, acredito que entregamos o nosso melhor. Não é um documento perfeito, mas acredito que a gente pesquisou, procurou, leu, releu, fez o suficiente, o que dava para fazer, e entregamos um bom resultado. E é isso, gente. Fico por aqui com uma gratidão enorme por ter sido convidada para fazer parte desse GT. Foi uma experiência muito bacana, né? Esse grupo de estudo. Gostei muito mesmo. Eu gostaria de destacar como foi importante para mim trabalhar nesse 2º semestre de 2025 com o grupo de trabalho da BNCC da Computação, representando professores de 4ª etapa da Rede Municipal de Educação. Durante esse processo, eu pude aprender muito e, principalmente, ampliar minha visão sobre o que é a BNCC da computação. E acabei percebendo que muitas das práticas que ela propõe já é realizada em sala de aula por muitos professores, inclusive por mim. Essa experiência me trouxe mais motivação, né, para continuar aprimorando o meu trabalho. Uma segurança maior por agora entender o que é a BNCC da computação, por poder ajudar os professores que precisarem, e por poder acalmar os professores, né? Porque muitos ouvem, né, a BNCC da computação, já imaginam que é tudo informatizado, que é algo complicado, que na realidade não é. Confesso que de início eu aceitei o convite assim, com um pouquinho de medo, né, por não saber direito do que se tratava, tinha lido pouco sobre o assunto, mas no decorrer dos encontros, com as orientações, com as discussões, né, com os nossos grupos, foi possível perceber que não é nada complicado. A BNCC da computação é algo que vai acrescentar de forma muito positiva a educação das nossas crianças. Nossas crianças hoje têm contato com a tecnologia e esse contato precisa ser direcionado, precisa ser seguro, e é isso que a BNCC da computação vem trazer. Não são só atividades, jogos, são orientações de uso saudável, uso correto, uso seguro da informática, da computação, da internet, do mundo digital, né? Então vai ser muito importante, não só para as crianças, mas também para o aprendizado dos pais,
vai ser orientado também para os pais, né? Vai poder ser orientado para os pais. Os pais precisam aprender e entender os riscos que os filhos correm, né, na internet. Porque hoje em dia todos nós sabemos o perigo que é, né, as crianças ficarem sem supervisão na internet, acompanhando todo esse mundo digital, os jogos, muita coisa tem acontecido, todos nós sabemos. O nosso trabalho foi muito bom de ser feito, né? Uma discussão, fizemos amizades, discutimos, trocamos experiências, né, nos nossos grupos, foi muito bom, um trabalho muito gostoso de fazer. Fiquei muito feliz de participar e eu espero poder ter contribuído, né, de forma positiva e agradeço mais uma vez pela oportunidade. Oi pessoal, eu sou a Jennifer, vim contar um pouquinho para vocês de como foi a minha experiência fazendo parte do grupo de trabalho da BNCC da computação. De início eu fiquei surpresa com o convite, né, e um pouco cheia de dúvidas também, assustada em como eu poderia ajudar, o que eu poderia fazer para agregar nesse trabalho, né. E aí, desde a primeira reunião da secretaria já ficou claro como funcionaria o trabalho. A gente foi um pouco desafiador também por conta do prazo, né, que era curto para a gente desenvolver esse trabalho, mas conforme o pessoal foi trazendo exemplos para a gente da prática, no dia a dia, coisas que a gente consegue enxergar que já é feito no nosso trabalho diário, que o material que a gente utiliza já traz conteúdos que são ligados com a BNCC da computação. E aí, a partir dessa reunião, a gente foi desenvolvendo de forma bem tranquila esse trabalho. Foram surgindo ideias conforme nós fizemos a leitura das habilidades de ciências e matemática, linkando com a BNCC da computação. E a partir daí, a gente acredita que tenha feito um trabalho legal, né? Claro que é o primeiro modelo, então com certeza vão surgir dúvidas, vão ter novos desafios, mas eu sou muito grata de ter feito parte disso e poder ajudar outras pessoas com a prática da BNCC da computação e no cotidiano também. E é isso, muito obrigada por tudo. E agora é um áudio da professora de ciências do Fundamental 2. Oi, eu sou a professora Heloísa, trabalho há aproximadamente 20 anos na rede municipal, na escola Professor Henrique Scabelo. Sou professora de ciências do Fundamental 2, trabalho com os alunos do 6º ao 9º ano como componente curricular de ciências. Farei um breve relato após a minha participação na formação BNCC da computação na educação básica. No começo dos estudos sobre a BNCC da computação, confesso que eu senti bastante insegurança por ser uma nativa analógica. Tinha muitos medos e dúvidas, não sabia direito por onde começar e tinha receio de não dominar os conteúdos ou as ferramentas necessárias, atrapalhando assim o desenvolvimento da formação e, com isso, o meu aprendizado. Mas, com o passar do tempo, aprendi muito com a Natália e tudo foi ficando mais claro. As discussões, as trocas com ela e os exemplos práticos ajudaram a entender que a BNCC da computação não é só tecnologia, mas sim lógica, criatividade, resolução de problemas e a organização do pensamento. Isso tirou aquela ideia de dificuldade e trouxe segurança para poder colocar em prática. Descobri e, sem saber, já utilizava muitas práticas que se encaixam nesse mundo tecnológico. Hoje, aplico algumas práticas com sucesso em sala de aula e eu posso ver que os estudantes adoram quando isso acontece. Parece que o aprendizado ocorre de uma forma muito mais prazerosa. Um exemplo, esse ano, com os estudantes do 6º ano do Ensino Fundamental 2, eu trabalhei em sala de aula a teoria do microscópio. Depois, fomos para o laboratório de ciências e fiz uma atividade grupada,
esse termo aprendi durante a formação. Então, apresentei para os estudantes o microscópio, o nome de cada parte e qual é a função de cada parte daquele microscópio. E observamos lâminas, tanto vegetal como também animal, no microscópio. Depois disso, na semana seguinte, fomos para o laboratório de informática e apresentei para os estudantes um site em que é possível utilizar o microscópio digital. Então, eles puderam fazer no laboratório de ciências uma prática, depois no laboratório de informática trabalharam essa prática de forma digital e eles simplesmente adoraram. Acredito que dessa forma os estudantes eles conseguem pensar de uma forma mais estruturada, eles conseguem criar soluções, desenvolver, se envolver com a aprendizagem de um jeito mais ativo e auxiliando com que eles se tornem protagonistas do seu aprendizado. Posso resumir que comecei com muito medo, com receio, mas virou uma oportunidade de inovação e uma melhoria real nas minhas práticas pedagógicas. A gente percebe nas falas de todas, né? Algo bem comum. Comecei com muito medo e depois eu gostei e fiquei muito feliz de estar fazendo parte, porque realmente os grupos tiveram um aprofundamento muito legal, assim, a gente leu cada item, foi realmente como elas falaram. Às vezes a gente ia lendo e surgia uma dúvida, quando a gente explicava, eu falava assim, mas eu já faço isso, então é isso? Aí eu acho que foi onde foi ficando mais fácil. Elas sempre falam, aí depois ficou mais fácil, eu aprendi mais, foi bom, eu vi que eu já faço. Então foi essa virada, né, que eu espero ter com os professores também. Eles enxergam que se produzem muitas práticas já. Aqui a gente vai explicar agora como que ficou. A gente vai explicar o modelinho infantil, depois o modelinho do fundamental, como que ficou a nossa primeira versão. Não é a versão final, mas a gente tentou deixar mais ou menos estruturado as 1.200 páginas. Mas falta ainda, falta pontuação, falta colocar na linguagem, mas basicamente... Vou explicar um pouquinho do infantil. Então aqui a gente fez o eu ou outro, né, uma experiência eu ou outro, no objetivo de aprendizagem 05, relacionado com o CO 02, necessárias etapas para a realização de uma tarefa de forma clara e ordenada. A gente traz o que tem um documento orientador que é trabalhado, e a gente traz o que tem com relação à BNCC da computação. A parte da BNCC da computação é a organização sequencial de ações, algoritmos para a representação de si. E aí a gente trouxe dentro do pensamento computacional os conceitos trabalhados. De que forma eles foram trabalhados, esses conceitos? Né? Então, o algoritmo na organização das etapas para a montagem do avatar. O reconhecimento de padrões, identificando os elementos comuns entre os avatares. A abstração, selecionando o que é importante naquele momento para montar. E a decomposição, separação em partes para facilitar. Então, vamos montar primeiro a cabeça, depois o corpo, o corpo. Aí tem as orientações do professor, né? Trazendo que a proposta faz a integração das duas habilidades, permite que as crianças reconheçam as características físicas e as dos colegas, valorizando a diversidade, organizando essas informações em etapas, como em um algoritmo. A sugestão de atividade seria a realização da montagem desse avatar de forma mais desplugada. Então a gente traz para a cultura maker, onde a criança é o protagonista. Então o professor ele vai dar a ideia, o objetivo daquela atividade, mas quem vai escolher de que forma vai montar aquele avatar é a criança. Ela vai selecionar se eu quero um olhinho com um botão ou se eu quero um olhinho com um papelzinho enroladinho. Então é a criança que vai decidir. O professor vai oferecer o que ele pode ali para a criança e vai orientando, né? Só explica o que é plugado, desplugado, às vezes nem o desplugado é sempre que a gente não usa nenhum tipo de tecnologia. Por exemplo, né, a gente vai começar nesse Maker,
que vai ser totalmente desplugado somente com material de largo alcance, material reciclado, que já acontece na educação infantil, né? Os formadores aí, a gente sempre traz para usar muito esse tipo de material. E aí, depois desse avatar pronto, é lógico, né, gente? Aqui estou falando de uma atividade de recorte, mas é dentro de uma sequência de atividade, então o professor primeiro conversaria com as crianças, trabalharia essa identidade, depois iria para o avatar, e depois desse avatar pronto, o professor pode ir plugar. E aí sim, a gente vai usar a tecnologia. Então, a gente traz o Canva como opção, né, de ferramenta. Então, o Canva ele tem um lugar lá que já é de criar avatar, então ele fica mais fácil, principalmente na educação infantil. Então, assim, eu penso que na educação infantil seria muito mais fácil trabalhar, por exemplo, com tablet, que as crianças já têm uma familiaridade com essa manipulação. Então, que a gente não tenha que trazer o uso do mouse, do teclado, de outras formas de interação, mas, por exemplo, para essa atividade seria bem interessante o tablet, onde ele pode olhar o avatar dele e ir fazendo dessa forma plugada. Então, ele já teve dois momentos, o desplugado e o plugado, trabalhando todos esses conceitos do pensamento computacional no caso, né? São divididos em 3 eixos: pensamento computacional, no digital e cultura digital. Neste caso, a gente está trabalhando pensamento computacional. Pode passar. Nas atividades, né, a gente coloca a montagem do avatar, depois a montagem de forma plugada, e depois que a criança fale de que forma ele montou. Então eu comecei pelo cabelo, ou comecei pelo olho. Saiba descrever as sequências para chegar nesse resultado final, que é o objetivo da computação. Então, descrever a sequência de forma clara e ordenada. Então eu montei primeiro a cabeça, os olhos, a orelha, a boca, aí da corpinho. A gente não monta a cabeça e já põe o pezinho lá, né? Tem que montar o corpinho. Então tem uma sequência. Até para a criança aprender que ele vai usar uma sequência para fazer essa montagem, né? Então a gente está trabalhando essa computação dentro de um conteúdo que a gente já trabalha na educação infantil de diversas outras formas, né? Aí a gente também traz, né, estratégias e recursos de apoio que a PAC escreveu para a gente em cada um dos objetivos de aprendizagem relacionados. Inicialmente estava com o termo inclusão, aí a gente trocou, né, para não gerar nenhuma dúvida, porque não é só para o público de educação especial, é para incluir todo mundo. Então, só acho que esse trabalhinho aí de colocar essas estratégias em todas as habilidades e objetivos. Se vocês observarem, vão ter várias atividades sugeridas, são sugestões, claro, mas os professores vão realizar todas? Não. Então eles vão escolher o que melhor se encaixa lá na sequência didática ou usar como ideia, porque ele pode trazer dele uma prática dele e trazer dentro desse conceito, o que vai dar suporte para ele ter ideias e evoluir cada vez mais esse trabalho, né? Eu acredito que no começo é um pouco mais difícil, como todos que fizeram parte dos grupos falaram, mas eu acredito que conforme for fazendo, colocando a mão na massa, vai ser até muito, muito gostoso produzir junto com as crianças. Como a professora Heloísa falou, eles têm muito interesse quando são eles que estão fazendo, quando são eles que estão colocando a mão na massa, quando está saindo da cabecinha deles, né? Eles estão podendo colocar ali o que eles estão pensando, né? Representar ali o que eles estão pensando. E depois, falar o que ele pensou para criar aquilo, né? Que é uma parte muito importante da educação infantil também, né? Essa oralidade. Foi legal a Rafa, a professora, a Edileia, né? Ela falou que ela tinha feito uma atividade com o Avatar no ano passado e o bonequinho se mexia na folha. Aí as crianças ficaram encantadas porque o bonequinho se mexia. Esse ano ela já deu a mesma atividade, só que com intencionalidade pedagógica. Então, eles queriam saber o porquê esse bonequinho mexia. Como que ele mexia? Mas você fez o desenho, colocou no computador, como mexe? Então já mudou o interesse deles, né? Antes eles ficaram só encantados que o desenho mexia. E agora eles têm que compreender. Só mudando a forma dela de aplicação. Então, assim, uma coisa que ela fazia, agora ela mudou a intenção. E já mudou, já despertou nas crianças a curiosidade. E a gente também percebe que a gente está falando, né? Que começou de um jeito, no meio do caminho ela mudou, surgiu mais interesse e nada impede dela mudar mais uma vez e trazer mais outras questões que vão fazer as crianças terem mais interesse ainda nisso. Pode passar. Aqui é como que ficou do fundamental. Aqui a gente tem no primeiro ano, né? Aí junta as habilidades. Deixa eu ver se eu consigo enxergar.
A habilidade 01 na matemática é utilizar números naturais como indicadores, como indicador de quantidade ou de ordem em diferentes situações cotidianas, reconhecer situações em que os números não indicam contagem nem ordem, mas sim códigos de indicação. Aí foi conectada com a da computação. 01. Organizar objetos físicos ou digitais considerando diferentes características para essa organização, explicitando semelhanças, padrões e diferenças. Aí a gente tem a unidade temática, que está em números, depois os objetos de conhecimento, depois a gente tem o eixo do pensamento computacional e os objetos de conhecimento da computação. Aí a gente tem as orientações complementares, que é por que essas habilidades elas têm relação, e depois uma sugestão, né, de como o professor vai trabalhar. Por exemplo, ali embaixo está escrito planeje situações de organização de figuras, objetos por características, cor, tamanho, etc. Ao organizar, que faz parte da computação, a criança associa números e grupos, quantidade, e ordena as figuras, posição e ordem. Aí aqui a gente tem um exemplo de sugestão de atividade desplugada, que é algo que a gente já faz na sala de aula, né? Que é quando a gente organiza objetos, e aí a gente estimula eles a constarem de 2 em 2 ou de 5 em 5, e a gente tem uma atividade plugada, que é que a gente vai entrar no site da Wordwall, que é uma atividade onde eles vão comparar com padrões e organizar com semelhanças também. Pode passar. E como a gente disse, todas têm as estratégias e recursos de apoio. Que aí aqui pode passar também. Aqui é o primeiro passo quando a gente iniciou. A gente primeiro fez a relação dos grupos de trabalho. Qual habilidade vai linkar com qual? Então, tipo, era a 01 vai linkar com a 01 de computação. Aí a gente escreveu a relação separada, depois a gente escreveu um exemplo de aplicação. Isso virou as orientações fundamentais e complementares. Aí a segunda versão foi quando a gente mudou, colocou uma explicação plugada e desplugada, e a parte entrou com a parte de inclusão, que a gente trocou o nome também depois. Só ressaltando que antes de chegar nisso aqui, com os grupos de trabalho, a gente fez um aprofundamento da BNCC da computação, a gente deu a habilidade por habilidade junto com eles, foi aprofundando, deu habilidade por habilidade do currículo paulista, o objetivo de aprendizagem do documento orientador, cada campo de experiência, por isso que foi um trabalho bem, assim, denso. Tem nos grupos os videozinhos, vocês podem Pode assistir, que é bem legal. e acessar, porque foi tudo gravado nos encontros. Pode ir. E aí, nisso, a gente gerou esse, que está todos nesse formato. Na verdade, quando a gente fala de transversal, era para fundir. O MEC orienta que a gente juntasse as habilidades. Então, ia virar uma habilidade só. Então, essa é a nossa primeira versão. Quem sabe futuramente, se a gente tiver um currículo, a gente não pode fazer isso. Como agora a gente ainda usa o currículo paulista e o documento orientador, que é baseado também na parte do currículo paulista, a gente vai ter que deixar assim, porque o professor ele vai fazer uma atividade lá do currículo em ação, ele vai olhar a habilidade de matemática, ele vai colocar na computação junto e vai ver se encaixa. Porque hoje a gente já tem um material que, né, que já vem para seguir, com sequência e tudo mais. Mas essa é a versão que a gente tem hoje, que é a versão que a gente vai ter que publicar para dar aquele start que precisa ser feito até o dia 25 de dezembro. 23. Aqui a gente ia agradecer muito o professor Ricardo, né, que ele ficou com o fundamental de sexto ao nono ano de matemática. É muito difícil, nem vocês não têm noção. E ele ficou. E ele não está aqui agora, né, mas a gente queria agradecer ele. Inclusive, também fazer um adendo aqui, a matemática, a princípio, a gente vai publicar só no começo do primeiro semestre do ano que vem, porque ainda não está formatado nesse modelo. Ele ainda está naquele modelinho colocado padrão, ainda está no padrão. Se der tempo até o dia 15, nesses dias que vai, a gente vai tentar formatar. Se não der, que realmente é muito conteúdo. Muito conteúdo. Tem que colocar naquele padrão dentro daquele padrão de linguagem. E mesmo assim, o padrão de linguagem eu achei que não está muito bom, vai ter que revisar vários vídeos. Aí a gente queria agradecer a Paty, que ela olhou, gente, ela olhou da educação infantil até do Fundamental 2, todas essas habilidades. Então ela escreveu estratégia de apoio e ela vai falar um pouquinho, que eu falei para ela falar um pouquinho, eu pedi para ela falar qual que é a visão. Não, só para explicar que inicialmente as professoras olham para a minha cara e lembram da inclusão, né? Lembram das crianças da educação especial. As crianças da educação especial têm o seu plano individualizado, portanto, suas estratégias prontas para elas, né? Não
sentido colocá-las aqui, até porque são bastante específicas. A intenção das estratégias e recursos de apoio são exatamente para facilitar e favorecer o acesso, a aprendizagem, a participação de todas as crianças. Então, uma coisa que eu gostaria de ressaltar é: eu não participei de todas as reuniões, porque é humanamente impossível, eu sou uma só. E a partir do momento eu consegui perceber isso nas atividades que eu li todas as atividades, né? E eu consegui perceber que as atividades que os professores propuseram antes da minha participação nas reuniões, de lembrarem: olha, a gente precisa facilitar o acesso de todas as crianças, são diferentes das atividades que eles propuseram depois. Então, com a minha inserção, que foi bastante breve, né, bem sucinta ali nas reuniões efetivamente, já mudou a perspectiva das professoras de, quando pensarem na criança, pensarem na atividade, já olharam para a sua turma e falaram: olha, essa criança aqui ia precisar, vamos colocar essa estratégia já de antemão. Né? Além delas, houve com a ajuda, obviamente, da IAD, pelo amor de Deus, eu sou humanamente impossível para uma pessoa só fazer todas essas estratégias, mas elas mesmas já propuseram, já tiveram um olhar diferenciado, que faz parte do processo, né? De toda essa mudança de olhar. E com a minha inserção eu percebi que as próprias atividades já modificaram. Então, a ideia é essa: pegar o todo, facilitar, favorecer para que todas as crianças, independente se sejam do grupo da educação especial ou não, estejam incluídas nessa proposta. Essa é a ideia. Aqui a gente tem algumas ações, né, que seriam adotadas para o ano que vem. Quando a gente fala, né, de fazer quando a gente fala em criar um material, a gente precisa ter uma identidade. E não deu tempo de fazer isso. A gente fez a junção das habilidades, conversou com os professores representantes da educação básica, mas a gente precisa de grupos de discussão que irão abordar alguns temas que são importantes para essa transversalidade acontecer, né? Ética e desafios da inteligência artificial, aplicação de tecnologias assistivas e inclusão digital, os debates sobre o uso de telas na infância, o papel da educação frente às transformações do trabalho no futuro e a importância da cidadania e da segurança digital. Então, a ideia aqui é criar alguns grupos, oferecer para quem tem interesse, a gente ir formando materiais. Vamos conversar, vamos ver os pontos positivos, negativos, vamos buscar estudar e ir formando material aí para a gente deixar a nossa introdução mais robusta, porque a princípio assim ela não está tão, né, do jeito que a gente gostaria. Como a Gabi estava falando, no comecei da gente conversando, trazer realmente pessoas que são de acordo, pessoas que são contra, porque a gente precisa entender, né? Por que é contra? Então vamos também desmistificar isso. Às vezes a pessoa é contra por uma falta de conhecimento do uso de alguma tecnologia, né? O próprio uso de telas na infância. É lógico que o uso de telas traz várias coisas aí que os estudos estão trazendo cada vez mais. O uso indiscriminado de tela tem prejudicado muito o desenvolvimento infantil. Só que e o uso controlado, né? O uso pedagógico mesmo, como a criação do avatar. A gente está dando um uso para um recurso que a criança está trabalhando pensamento computacional. Ela não está indo lá jogar um Fortnite, um pai. Muitas vezes esse pai também não conhece jogos educativos, né? Quando a gente traz jogos educativos, jogos que vão colaborar com o desenvolvimento da criança, a gente está dando uma funcionalidade para aquela tela, e não só colocando ela lá na frente do desenho, ou para o pai amanhã almoçar lá assim, que ela fica assistindo, que nem sabe que está assistindo, né? Não está usando a cabeça. Essa semana saiu um estudo de porque os jogos da nossa época desenvolviam muito a parte cognitiva, e os jogos atuais, eles prejudicam a parte cognitiva. Porque os jogos da nossa época tinham 3 vidas e você passava sem 100. Então, os jogos atuais você para no momento anterior de você morrer e você tenta 290 vezes até você passar. Então, tudo isso muda também a forma que a gente pensa, a forma que a gente raciocina, a forma que a gente traz essa questão lógica, né? E é importante trazer pessoas da universidade, trazer transformações, né, que a gente estava conversando, trazer médico para falar, para a gente ter várias visões para começar a construir um material que tenha embasamento teórico. E eu queria só destacar que, como a tecnologia está sempre mudando, né, essa elaboração normativa foi em 22, né, e
E ainda não tinha ainda a IA generativa popularmente, né? Então agora está tendo já novas atualizações nesse documento, né? Agora em 25, para acrescentar, né, ampliar um pouco mais. Então esse documento, tanto nosso como do ponto de vista do MEC, vai estar sempre em transformação, por conta exatamente dessa questão da tecnologia estar sempre sendo mudada, né? Inclusive o nome BNCC Computação é algo que o pessoal estava discutindo muito, que estava assustando muito as pessoas, né? A pessoa estava interpretando computação como algo instrumental, que era mais técnico, era uma aula de informática. Então, inclusive, agora eles até mudaram um pouco, apresentaram o nome Educação Digital e Midiática, para ficar um pouco mais amplificada, né? E menos assim, árida, para não pensar que é uma coisa muito técnica, né? Então, tem todas essas questões que a gente precisa sempre estar em movimento sempre, né? Nunca vai ficar estatizado. Aqui a gente tem as formações, né? Que a gente tem que colocar isso, tem que fazer essa publicação no cronograma. Então, são ideias que a gente vai tentar fazer no ano que vem. Conversei com a Mini já para ver o que dá para a gente fazer. A intenção seria, né, a gente adequar a rede com a Lei Geral de Proteção de Dados. A gente tem muitos professores que compartilham dados sensíveis de alunos em grupos de WhatsApp. Então, a gente faria uma palestra geral e depois faria alguns seminários de boas práticas, documentos, para ver o que eles podem fazer ou não, às vezes até por falta de conhecimento. Então, a gente entraria em conformidade com essa lei. Até porque também, futuramente, se a gente for ensinar inteligência artificial que está em alta, a gente precisa entender que a gente não pode jogar qualquer dado ali dentro, porque a gente não sabe para onde vai, né? Aí a gente vai fazer as visitas técnicas de informação lá no CIEP, que é o CIEP. É o CIEP, é ali no... Como chama da escola? Interlacorte. Alguns já foram. O Interlacorte é bem legal lá, um espaço de tecnologia bem legal. Vale a pena. Aí, implantação lá no piloto, né? A gente vai começar a colocar os planos de aula das escolas pilotos, que a gente tem o Henrique Cabelo e o outro é qual que é o sério? É o Pisano. Então, para fazer os testes com as habilidades, né? Para ver se vai funcionar ou não. Esses planos de aula piloto vão ser em cima desse documento que a gente tem hoje, desse modelinho que a gente tem hoje. E aí, futuramente, com os feedbacks, a gente vai fazendo alterações e vendo o que é importante mudar, o que deu certo, para a gente depois também ampliar para a rede, fazer formação em cima do que deu certo. A ideia é sentar com os coordenadores, pedir que eles façam façam a sondagem inicial com os docentes, porque a gente percebe que a gente tem. Não adianta eu chegar aqui e falar, vamos aprender análise de dados, só que aí a gente vai ter aquele professor que não sabe ligar um computador. Então vai gerar ansiedade, ele vai começar a criticar, porque ele vai ter medo de falar que ele não sabe. Então a intenção é fazer esse levantamento, ir nas unidades escolares e abrir curso no contraturno, porque ele vai ter que se especializar. Então você tem interesse, você vai vir. A gente vai na unidade escolar, vai tentar ajudar. Só que às vezes acaba sendo muito a gente vai tentar causar esse interesse, né? Trazer essa vontade de aprender. Às vezes, quando a gente mostra que é tão legal, a pessoa se interessa mais e fala, não, vou aprender isso porque vai melhorar a minha prática na escola, vai facilitar, vai me dar suporte, vai me dar ferramenta, eu vou ampliar a minha forma de trabalhar com essa criança, né? Ampliar o repertório de conhecimento em cima de software, em cima de um monte de... são infinitas possibilidades. Então, essa primeira formação seria para nivelar, bem no básico mesmo. E depois a gente faria parceria junto com as outras formadoras do Infantil Fundamental 2 e do Fundamental 1 para trabalhar a análise de dados, a inteligência artificial, as plataformas e a taxonomia de Bloom. Seria junto com as formações das meninas. Elas passariam a formação e depois eu viria com a parte de ferramenta. Elas passaram alguma coisa, vamos fazer uma análise de dados em cima disso, como que a gente faz, como que a gente usa, para a gente tentar otimizar o nosso tempo. Um exemplo são as próprias avaliações, né, da região, por exemplo, a avaliação do infantil, por exemplo. Lá a gente tem uma quantidade de dados enorme e que muitas vezes algumas pessoas não sabem trabalhar de fato, né? Ele gera muitos dados que dá para ter uma visão muito ampla da sua turma, da sua escola, mas que muitas vezes os professores não sabem realmente como utilizar, retirar dali e aplicar lá na aula, né? Então a ideia seria um passo a passo. A Lei Geral de Proteção de Dados, tentar aprender um pouco sobre análise de dados, porque a análise de dados que move a inteligência artificial, ela funciona através de dados, ela não cria nada, não nasce ali, ela vem com dados. Nós que somos que damos a entrada, né? O professor que tem que ser ali criativo e seletivo e analítico. Depois para as plataformas. Inclusive a gente tem o elefante letrado e muita gente não
sabe utilizar e ver os dados que tem ali. Se você não sabe enxergar o dado que tem ali, como é que você faz uma intervenção? Não dá. A taxonomia do grupo que a gente aprendeu esse ano com a Márcia. E é muito importante também para a gente aprender como para fazer um planejamento, como que as habilidades elas vão evoluir. Eu tenho os filhos dele, não querendo falar, que sou muito velha. Na década de 80 eu fiz faculdade e ele lança isso na década de 70. Ele tem 4 feitos a taxonomia do grupo. Tem os 4 livros. Se vocês quiserem pesquisar. É bem interessante. É onde tudo começou, pelos objetivos. Para entender, né? Quando a gente começou a descobrir na novo, a gente viu que não faz sentido isso, tá ligado? Porque é americano, né? Mas é entrar. Legal. Aí pro segundo semestre, né, a gente vai entrar para os planos de aula das escolas e já apresentar um pouco dessa BNCC da computação, o que é esse documento. Mas com o plano de aula pronto, então o professor não vai precisar olhar para planejar. A gente vai trabalhar em cima do plano de aula para tirar também essa questão do medo. E depois o professor começar a se orientar, ver como que é o trabalho. Então, quando a gente chega no plano de aula e fala, olha, vamos fazer uma formação em cima desse plano de aula, você vai trabalhar assim, olha, colocar a mão na máscara, uma parte que os professores gostam muito também, passa, tem super rápido, colocar a mão na máscara. Então, chegar com o plano de aula acho que é mais interessante na formação do que formar para planejar. Lógico, vai acontecer o planejamento, mas lá no segundo momento. Então, primeiro essa formação vai ser em cima do plano de aula. Aí depois os encaminhamentos.